Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Rutineia e hoje vamos falar do acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular de ensino. Esse é um documento da Secretaria da Educação Básica, do MEC, promulgado em 2004, então um documento que já completa aí 18 anos, mas cujas orientações elas ainda são vigentes. Para compreender esse documento, nós precisamos entender um momento histórico que foi a Convenção de Guatemala, de 1999. Então, foi a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência. Esse termo portador já não se utiliza mais após uma outra convenção. Hoje se utiliza pessoa com deficiência, mas foi o termo da época. E essa convenção aconteceu na Guatemala em maio de 1999, conhecida como Convenção de Guatemala. O que trouxe essa convenção? A Convenção de Guatemala deixa clara a impossibilidade de tratamento desigual com base na deficiência, definindo a discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência da deficiência anterior ou percepção da deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Ou seja, ela inibe que qualquer forma de discriminação por conta da deficiência impeça a pessoa de acessar ambientes, direitos, situações que uma pessoa sem deficiência acessaria. Então, para a gente compreender esse contexto aí, desse acesso desses alunos à rede regular, nós já entendemos um pouco do que foi a Convenção de Guatemala, que ela coloca bem clara essa questão da deficiência, de não ser fator de discriminação impeditiva, porque quando temos cotas é uma discriminação positiva, por isso se chamam ações afirmativas. O conceito integração versus inclusão, porque até a Convenção de Guatemala, décadas de 60, 70, 80, 90, tínhamos o paradigma da integração. O que é o paradigma da integração? O indivíduo com deficiência deve se adequar à sociedade, aos parâmetros que a sociedade coloca. Um exemplo, até a década de 90 não havia rampas nas calçadas, ou seja, um indivíduo com deficiência que criasse a sua condição de acessar um ambiente público sem a rampa, sem o rebaixamento da calçada. Então, isso era integração, o indivíduo que desse conta da sua condição. A inclusão, que é um conceito que surge a partir dessa época, é que a sociedade promove mudanças atitudinais e estruturais para oferecer condições para que o indivíduo se adapte a ela e viva com autonomia. Então, voltamos às rampas e às calçadas rebaixadas. O indivíduo com a sua cadeira de rodas, ele tem condição de se locomover com autonomia, porque as calçadas e as rampas assim permitem. Isso seria a inclusão. Então, voltamos mais uma vez à convenção. Qual seria o princípio da convenção? Eu que fiz bagunça, estou seguindo os meus slides e eu coloquei o da frente antes. O princípio da Convenção de Guatemala é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais,
admitindo as diferenciações com base na deficiência apenas para o fim de se permitir o acesso ao seu direito e não para negá-lo. É o que já falamos, não é? Tratar igualmente os iguais, ou seja, aqueles que têm a condição de concorrer, por exemplo, amplamente, né, de ampla concorrência no concurso, que concorram. A pessoa com deficiência, com o seu histórico de exclusão, ela corre por fora, porque a condição dela nessa sociedade ela é menor. Mais uma vez falamos da discriminação positiva. Então, o princípio da Convenção de Guatemala é fazer da deficiência, né? Ou seja, é uma diferenciação em razão da deficiência, para fim de permitir que ela continue tendo acesso à educação como todos os demais. Então, segundo a Convenção de Guatemala, não será discriminação se ela não estiver obrigada a aceitar essa diferenciação. Então, uma questão de diferenciação que se coloca: a terminalidade do aluno com deficiência. Independente de ele atingir o mesmo grau de ensino dos demais, ele tem o direito à terminalidade justamente porque é uma discriminação positiva de oferecer-lhe direitos e não de retirar-lhe. Como a gente já falou, né, a diferenciação entre a integração e a inclusão. Integração é a pessoa se adequa à sociedade, e inclusão, a sociedade se adequa à pessoa para que ela viva com autonomia, e é o nosso ideal enquanto legislação educacional e legislação de uma forma geral, ideal de inclusão. Então, vamos falar aqui de práticas que favorecem a inclusão nas questões educacionais. Primeiro, colocar a aprendizagem como eixo das escolas, porque a escola foi feita para fazer com que todos aprendam. Então, o que eu digo com isso? Que aqui eu não vejo a escola como um ambiente competitivo, em que se classifica o aluno primeiro, segundo, terceiro, mas ela é primordialmente um ambiente de aprendizagem, independente dos índices e das expectativas que se coloca para essa aprendizagem. Garantir o tempo e as condições para que todos possam aprender de acordo com o perfil de cada um e reprovando a repetência. O que é de acordo com o perfil de cada um? O aluno na escola, né, o indivíduo que está na escola como aluno, se ele tem condições de atender às expectativas de aprendizagem para a sua idade, para o ano que esteja, tudo bem, vão ser garantidas as condições para isso. Mas o aluno com deficiência, ele tem que ter o seu parâmetro próprio. Por isso se fala de reprovar a repetência. Porque aqui nós estamos colocando o indivíduo como alguém, um sujeito de aprendizagem, e não alguém que está competindo. Então, ele segue sempre em ciclos, com desafios, com objetivos próprios. Para que isso aconteça, é necessário que se garanta o atendimento educacional especializado, o AEE, preferencialmente na própria escola do aluno, né, numa escola comum da rede regular de ensino, para que ele frequente a sala comum do ensino regular e tenha um atendimento complementar a esse ensino, complementar e direcionado às características da sua deficiência. Outras práticas que favorecem a inclusão: abrir espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico sejam exercitados nas escolas por professores, administradores, funcionários, alunos, pois esse espaço de cooperação são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. Ou seja, se eu tenho na escola crianças que convivem com as mais diversas características, inclusive a deficiência, é necessário promover situações para que essas crianças vivam num ambiente colaborativo de aprendizagem e de outras situações também.
Outras práticas: estimular formando continuamente e valorizando o professor, que é o responsável pela tarefa fundamental da escola, a aprendizagem dos alunos. E essa aprendizagem se coloca não somente de conteúdos, mas de atitudes. E qual seria a proposta pedagógica inclusiva, né? Primeiro, formação de redes de conhecimento e de significações, em contraposição a currículos apenas conteudistas, a verdades prontas e acabadas listadas em programas escolares seriados. Integração de saberes decorrentes da transversalidade curricular e que se contrapõe ao consumo passivo de informações de conhecimentos sem sentido. Descoberta, inventividade e autonomia do sujeito na conquista do conhecimento, ambientes polissêmicos, né? Favorecidos por temas de estudo que partem da realidade da identidade social e cultural dos alunos, contra toda ênfase no primado do enunciado desvinculado da prática social e contra a ênfase no conhecimento pelo conhecimento. Então, isso não é uma proposta somente para a criança com deficiência, para o aluno com deficiência. É uma proposta para todos, porque isso faz com que o ensino seja significativo, que ele seja amplamente construído por todos, cada um nas suas possibilidades. Como seria aí a avaliação? Essa avaliação ela precisa ser coerente com as demais inovações propostas. Se eu estou dando um novo olhar para esse ensino mais significativo, mais contextualizado, mais inclusivo, essa avaliação ela precisa estar de acordo. Então, o processo ideal é o que acompanha o percurso de cada estudante, do ponto de vista da evolução de suas competências, habilidades e conhecimentos. Então, se eu tenho uma avaliação voltada para esse percurso educativo do estudante, eu tenho uma avaliação contextualizada, uma avaliação que está de acordo com os objetivos que foram propostos no início ali daquela unidade didática, daquele conteúdo, daquele projeto. A meta é mobilizar e aplicar conteúdos acadêmicos e outros meios que possam ser úteis para se chegar a realizar tarefas e alcançar os resultados pretendidos por alunos. E aqui em nenhum momento nós estamos falando do conteudismo puro e simples, mas nós estamos falando aqui de um construtivismo, porque nós estamos pautando o nosso planejamento de acordo com a aprendizagem do nosso aluno. E o que usar para avaliar? Os registros e anotações diárias do professor, os chamados portfólios e demais arquivos de atividades dos alunos, os diários de classe em que vão sendo colecionadas as impressões sobre o cotidiano do ensino e de aprendizagem. As provas elas também constituem opções de avaliações desejáveis. Nós estamos excluindo as provas de maneira nenhuma, desde que haja o objetivo de analisar junto aos alunos e os seus pais os sucessos e as dificuldades escolares. Então, nós colocamos as provas aqui como um acréscimo, porque no caso da pessoa com deficiência, nem sempre serão provas formais. Talvez sejam mais os portfólios, as fotos, por vezes filmagens e vídeos do seu percurso didático.